seria diferente. Moradores relatam tensão com ataques do Irã a Israel. A gente conversa agora com a Aline Zelkis, que mora em Jerusalém. Muito obrigado, Aline, pelo seu depoimento, por estar aqui, aí já mais 5, 6 horas à frente do horário de Brasília. E eu te pergunto o seguinte, você mora há quanto tempo em Jerusalém? O que você faz aí? E esse momento, é possível descrever esse momento de que maneira aqui para quem acompanha a Jovem Pan? Muito obrigado, boa noite para você. Boa noite, agora já são aqui passadas 2 da manhã, 2h20 da manhã. Eu moro em Israel desde 2007, praticamente todo o tempo desde então aqui em Jerusalém, e realmente a gente está vivendo momentos muito tensos, porém, infelizmente, isso é uma coisa que a gente acabou se acostumando. Quer dizer, nesse momento a gente está vendo os ataques diretos do Irã, mas a gente viu ataques diretos do Irã também em abril, em outubro. Então, a gente está acostumado de uma certa maneira, mas eu acho que esse é o maior ataque que Israel sofreu desde o 7 de outubro. Agora, Aline, para que a gente possa entender também, a cidade de Jerusalém, desde os ataques do Hamas lá atrás, foi uma cidade muito pouco atingida. Estou certo nisso? Ou seja, é uma cidade, como é uma cidade sagrada para muitos povos, é uma cidade muitas vezes preservada nesse tipo de coisa, ou a cidade também vem sofrendo muito nos últimos anos? Infelizmente, para as pessoas que são terroristas, eles não respeitam a nada nem ninguém, nem a fé judaica, nem a cristã, nem a islâmica. Israel foi muito atacado desde o 7 de outubro e graças às forças de defesa de Israel, Jerusalém não foi muito atingida. Mas a gente teve dezenas de mísseis que foram lançados em Jerusalém, nenhum deles caiu na cidade, foram todos interceptados, mas há um pouco mais de 1 hora atrás tocou a sirene aqui em Jerusalém mais uma vez, e a gente ouve os booms, a gente ouve as explosões, as interceptações. Então, né, há 1 hora atrás, antes de eu conseguir até entrar no bunker, a gente ouviu as primeiras explosões acontecendo. E não há feridos por causa da defesa de Israel, e não porque Jerusalém não está sendo atacada. Bom, isso, antes de passar para os nossos comentaristas, você teve que ir para um bunker, é isso? Onde fica esse bunker? É distante da sua casa, perto da sua casa? Como que é esse cenário para que a gente possa ter uma ideia? Então, Israel investiu bilhões de dólares, investe bilhões de dólares todos os anos na construção de sistemas de defesa. Então, todos os edifícios aqui, todas as áreas em Israel têm bunkers e sistemas, depende de quão antigo é o edifício. O meu edifício é dos anos 80, então tem um bunker no subsolo do edifício. Então, no momento que a gente ouve a sirene, a gente tem que descer correndo, a gente tem normalmente 90 segundos para entrar dentro do bunker, o que não é suficiente, inclusive, para todos os meus vizinhos. Tem vizinhos idosos que não estão conseguindo chegar até o bunker, justamente por causa da idade deles, mas esses são edifícios mais antigos como o meu. Edifícios mais novos, a partir do ano 2000, eles têm um bunker por apartamento. Todos os apartamentos construídos a partir do ano 2000, um dos quartos, ele é construído na forma de um bunker. Então, para quem mora no edifício mais novo, pode simplesmente entrar nesse quarto. No meu caso, eu tenho 2 filhos pequenos, um filho de 1 ano e meio, um filho de 3 anos e meio. Toca a sirene, eu tenho que pegar os 2 e descer para o bunker. E esperar lá até a nova ordem do governo, que a gente pode sair do bunker. Aline, quem te faz a próxima pergunta é a nossa comentarista Dora Kramer. Dora. Boa noite, Aline. E a vida, você descreveu aí como está a vida dentro de casa e a vida fora de casa, porque amanhã é um dia sagrado, sábado, depois a vida de trabalho começa normal. Como é que é para você e para as pessoas que estão ao seu redor, seus vizinhos, como é que é essa vida fora de casa? Então, a gente tem que entender que desde o massacre do 7 de outubro houveram muitas épocas, e o que aconteceu agora faz quase 24 horas que aconteceu o primeiro ataque de Israel e Irã, e todas as instruções do governo mudaram, tudo foi interrompido. Não tem trabalho, não tem reuniões, sinagogas canceladas, está tudo cancelado, só os serviços essenciais estão funcionando. Então, por exemplo, hoje de manhã, sexta-feira, já as escolas estavam fechadas, as creches estavam fechadas, então Israel está em estado de alerta máximo, então está todo mundo em casa. Essa é a ordem do governo, só sair de casa quem precisa ou quem não tem, por acaso, mora em algum lugar mais antigo, realmente bem antigo, que não tenha um local seguro e precise se mudar para outro lugar seguro,
mas a ordem é agora, a vida parou, só o essencial funciona. Cristiano Vilela, sua pergunta para a Aline Zelkis, que está em Jerusalém, brasileira, que mora em Israel já há muitos anos. O Vilela faz a próxima pergunta. Vilela. Aline, boa noite. Aline, o que você acaba ouvindo na repercussão na mídia, na imprensa ao longo dessas 24 horas? Existe a avaliação de que talvez estejamos entrando num período mais difícil, mais doloroso desse conflito que já tem aí 2 anos de existência? Olha, Cristiano, eu vou te dizer que depende muito que mídia tu assiste. Infelizmente, a gente vê que, dependendo da mídia que a gente assiste, se é internacional, se é israelense, se é uma mídia às vezes mais tendenciosa ou não, as respostas são muito diferentes. Eu posso te dizer o que está se dizendo aqui na mídia israelense. Na mídia israelense, quando começou o ataque, se estava estimando que seriam 2 semanas de conflito com o Irã, ou pelo menos 2 semanas de conflito. Essa foi a primeira avaliação, mas a grande pergunta é a participação ou não dos Estados Unidos nos ataques. Quer dizer, os Estados Unidos estão ajudando Israel a se defender dos ataques iranianos, não só agora, quando o Irã já atacou as vezes anteriores, em abril e também em abril e agosto de 2024, o Irã atacou, e os Estados Unidos e outros países ajudaram a defender, e dessa vez também os Estados Unidos estão ajudando a defender, mas a pergunta é se os Estados Unidos vão ajudar a atacar o Irã. E a gente não sabe disso. O que se começou a falar na mídia, uns minutos antes de eu entrar aqui na live, a gente ouviu aqui na mídia israelense se falando de algumas pequenas notícias não confirmadas. Desculpa. Pode seguir, de algumas notícias não confirmadas de ataques iranianos a instalações americanas no Oriente Médio, provavelmente no Iraque. E se isso acontecer, a gente está falando de uma escalada, quer dizer, da entrada nos Estados Unidos aos ataques, e isso completamente muda o que vai acontecer aqui no Oriente Médio, e inclusive, se os Estados Unidos entrarem, provavelmente isso vai diminuir o tempo da guerra. Aline, uma pergunta mais pessoal, o que a sua família aqui no Brasil fez assim que soube desses ataques? Você entrou em contato com eles, claro, todos preocupados, e em algum momento desses últimos 2, 3 anos, desde que nós tivemos os ataques do Hamas, você não cogitou deixar o país? Então, quando aconteceu o 7 de outubro, eu e toda a população, a gente foi realmente pega de surpresa. Eu estava começando meu 9º mês de gravidez quando começou o ataque. Meu marido, ele é reservista combatente do Exército de Israel, então no próprio 7 de outubro ele foi chamado para o combate. Eu vou dizer assim, no dia do 7 de outubro, realmente o meu chão caiu, assim, realmente, assim, eu me senti desamparada por algumas horas. Eu pensei, eu subo nos voos de resgate do Brasil ou não, mas claramente eu disse que não. Quer dizer, Israel está sendo atacada, Israel precisa da gente agora mais do que em qualquer outro momento. Israel foi atacado no passado e seria muito fácil todos nós aqui levantarmos as mãos e dizer não, eu vou sair, eu volto quando tudo estiver tranquilo. Não, Israel é a nação que eu escolhi como também minha. Eu sou brasileira, mas eu também sou israelense. Eu escolhi ser parte desse país, ser parte dessa nação. Na dificuldade, como se diz, na saúde e na doença, e agora, ou no caso, na paz e na guerra. Então, mesmo momento de guerra, eu decidi não ir embora. Meu marido também, ele está no exército no momento, meu marido está defendendo o país, então a gente está aqui para ajudar Israel. E a resposta da minha família, obviamente, sempre tem uma preocupação, mas eles sabem que no final das contas o exército está aqui para nos defender. A gente toma todas as precauções necessárias. Quando a gente fica atento, quando tem as sirenes, a gente vai para o bunker. Então eles sabem que a gente faz ao máximo para se proteger, mas no final a gente confia em Israel e a gente está aqui para ficar. E só para a gente fechar a nossa conversa aqui, como é que você fez com mantimentos nesses últimos dias? E tem muita gente correndo a supermercados para estocar produtos, água e, obviamente, alimentos? Eu justamente costumo fazer compras online no supermercado. Eu fiz as compras e elas deveriam chegar na sexta-feira. Eu já tinha comprado antes de começar todos os ataques e eu fiquei em dúvida se justamente iam chegar ou não. As compras do supermercado chegaram normalmente, os supermercados estão funcionando, estão abastecidos, não tem falta de comida, água, nada. A gente sim viu um movimento muito grande de pessoas indo aos supermercados comprando para se abastecer,
mas não há nenhum tipo de racionamento. Quer dizer, a população de Israel tem uma resiliência muito grande. A gente entende, tem um compromisso um com o outro também. A gente sabe que se eu for no supermercado agora e comprar todos os rolos de papel higiênico, comprar toda a farinha, comprar tudo, vai faltar para os outros. Então, está todo mundo indo para se abastecer, mas também levando em conta as outras pessoas. E por isso eu acho que a sociedade israelense consegue passar por momentos tão difíceis. Não é a primeira, não é a segunda. Infelizmente, não é a terceira guerra de Israel também. E Israel passou pelas guerras anteriores, então a população já está acostumado, já tem na memória como foi no passado, e por isso a população sabe como lidar. E a única coisa que eu gostaria de dizer, antes de terminar, é que o que está acontecendo nas últimas 24 horas representa exatamente o que é esse conflito. Israel está atacando as instalações militares e nucleares do Irã com o objetivo de destruir a infraestrutura terrorista que eles têm. A infraestrutura que é usada para atacar Israel e não só Israel. E, em retaliação, o Irã está atacando propositalmente áreas civis. Eles lançaram mísseis contra populações civis, contra lugares santos, Jerusalém, Tel Aviv, e isso mostra realmente Israel está atacando o Irã para tentar terminar ou impedir uma futura guerra, e o Irã está atacando Israel com o objetivo de destruir a população civil, e infelizmente a população civil, como eu, meus filhos, e todo mundo que está aqui no meu edifício, no meu bairro, na nossa cidade, a gente está sentindo isso na nossa pele, mas também isso vai passar.